Olha aí, queridos, mais uma vez aqui juntos nesse vídeo para compartilhar a fé e o amor do nosso Senhor. Uma preocupação que eu tenho e tenho tido atualmente é a preocupação com relação à nossa posição no reino. Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, ele disse: quando vocês orarem, orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha o teu reino. Na mente do Senhor, a coisa mais importante para a vida do cristão é a compreensão do reino dele, como funciona. Entrar no reino é a maior experiência que qualquer pessoa nesse mundo pode experimentar. E olha, talvez você não saiba, só no Evangelho de Mateus você vai encontrar mais de 100 referências de Jesus a respeito do reino. O Evangelho de Mateus traz exatamente uma visão para o povo judeu. O livro foi escrito para o judeu, por isso vai ver lá o tempo inteiro falando, ele mencionando, reino dos céus. Jesus veio trazer esse reino para a terra. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina muito, porque mostra que Deus quer, e é da vontade dele, que o reino dele venha até você. A pergunta é: você entende, você compreende, você sabe o que é o reino? Você já entrou nesse reino? O reino de Deus já chegou até a sua vida? Porque quando o reino vem até o homem, logo então o poder de Deus atua na vida dessa pessoa. Um dos grandes problemas nossos é o lado religioso. Confundimos reino com igreja, confundimos reino com religião, confundimos reino com o cristianismo. E toda vez que você ouve de religião, você ouve de cristianismo, você ouve sobre igreja, você confunde, porque você acha que essas coisas que são ensinadas, faladas, está ligado ao contexto de uma vida plena com Deus, e não tem nada a ver. Muito pelo contrário, é exatamente o contrário. Faz com que você se afaste da visão que Deus tem para você. A visão que Deus tem para você é, em primeiro lugar, entender o reino. Buscar esse reino, entrar nesse reino e viver na dimensão desse reino de Deus, que é um reino dos céus, como disse Mateus, seu evangelho, na terra. O problema do homem, de um modo geral, em todo o tempo, é questão de governo. O reino vem e traz a solução para todos os problemas que o homem tem, que você tem, que o nosso país tem. Porque no reino de Deus, quem reina é o Senhor. E Ele é um rei justo. E Ele é alguém capaz de reinar, de modo que em sua vida com Ele você vem experimentar a plenitude do que é de fato uma vida abundante. Essa foi a ideia de Jesus em João 10:10. Eu vim trazer vida e vida abundante para vocês. E essa vida acontece no reino. Mas muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão dentro do reino. Muitas pessoas têm religião, mas não têm uma vida pautada nos princípios do reino. Muitas pessoas estão buscando, estão até com a Bíblia na mão, estão achando que estão servindo o Senhor de modo correto, mas não estão nem servindo e nem vivendo como cidadão desse reino. Por isso é que eu convido você a acompanhar nossos vídeos e tentar, de alguma maneira, entender a profundidade daquilo que Jesus quer nos ensinar por meio do reino. E eu quero estar falando com você, principalmente com base a partir de Mateus, que muito fala sobre o reino, a fim de que nós tenhamos uma compreensão dessa realidade, porque essa é a primeira vontade de Deus. Isso é tão sério que em Mateus 25:34,
Jesus menciona algo que é fundamental para a nossa compreensão. Ele fala que no último dia ele vai separar as ovelhas dos bodes, da esquerda para os da direita. E dirão para aqueles que estão à sua direita: vinde, bendito meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que quando Deus criou a terra, estava fundando a terra, Deus também já tinha em mente o reino foi preparado lá, antes de você nascer, antes do homem ser criado. E você não sabia disso. Talvez, como a maioria das pessoas vivem procurando ter uma melhor comunhão com Deus por meio de ritos, rituais, outras coisas mais, você esteja vivendo sinceramente errado enquanto está praticando uma visão errada a respeito da sua vida com Deus. A vida com Deus acontece dentro do reino, e o reino está neste mundo. Jesus inaugura a sua mensagem também juntamente com João Batista, que foi o primeiro, está em Mateus 3:2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus, em Mateus 4:17, vem e confirma isso. Arrependei-vos, a mesma mensagem, porque é chegado a vós o reino dos céus. O problema é que muitas vezes estamos querendo que Deus atue neste mundo do mesmo jeito que os homens atuam. O reino de Deus não é sanguinário, o reino de Deus não é bandido, o reino de Deus não é mercenário, o reino de Deus não é o exército nas ruas, o reino de Deus não funciona dessa maneira com armas, com bomba atômica, não funciona em momento algum com um porrete na mão, não funciona com ditadura, ok? Nem com togas, nem com figuras de autoridade que se passam por justiceiros. O reino de Deus funciona por meio do governo do Senhor Jesus em cada coração. Agora, você não deve confundir igreja local, que nós chamamos de igreja local, nós chamamos o prédio, o templo, a institucional, a denominação, com a visão do reino. Nada tem a ver uma coisa com a outra. E muitas pessoas se apegam ferrenhamente a esse contexto. E são sinceras na sua devoção, mas estão sinceramente erradas do ponto de vista de Deus. Eu já fui assim, vivia fora do reino, mas dentro de uma igreja, e achando que era o bambambam, estava fazendo a vontade de Deus do jeito que Ele quer. Algo muito importante para você entender, que Deus quer que a sua vontade seja feita, mas ela começa com o reino. E enquanto o homem não entrar no reino, ver o reino e entrar no reino, é impossível dele obedecer e fazer a vontade de Deus. Por isso, Mateus 6:10, Jesus ensina o discípulo a orar e diz assim: ao orarem, digam: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Querido, querida que me ouve, Deus almeja que você seja alguém que faz a vontade dele na terra, porque no céu ela é praticada. Para tanto, a primeira coisa que você deve buscar é o reino. Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino é importante. Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, você deve ouvir bastante sobre o reino de Deus. Talvez nesse tempo de imoralidade, de corrupção, inclusive política, que estamos enfrentando, seja comum você ouvir muita notícia, muita informação da política humana, dessa sujeira que está aí. O homem sempre foi isso aí, não é? Mas pouco você ouve sobre o reino. Mas ao longo das nossas conversas, vou estar falando a respeito dessa realidade do reino. O mais importante é você ser um cidadão do reino de Deus. E tudo começa com a mensagem de Jesus. Mateus 4:17 para você: arrependei-vos todos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Talvez a sua tradução diga: o reino de Deus está próximo.
Pronto. Por que isso? Porque os tradutores também entenderam que o reino de Deus ainda não estava aqui. Mas, na verdade, o reino de Deus está aqui, não na sua totalidade, chegou e foi inaugurado com Jesus, está rompendo sobre a terra, sim, expandindo seu território, seu alcance, avançando, e um dia estará plenamente, 100% aqui. Mas lembrando que o reino de Deus aqui é apenas uma extensão do reino de Deus que também está nos céus. Por isso vai ver Mateus falando do reino dos céus. Por quê? O reino não é da terra. O reino não é o reino de Deus no céu. É o reino que veio do céu. Então ele começa lá e se estende aqui. E é nesse reino que Jesus nos convida a entrar e participar e viver sob o governo dele. E quando ele passa a ser o seu governador, ser o agente que te direciona, ser aquele que lhe dá as diretrizes para a sua vida, ser aquele que te protege, aquele que cuida de você, quando ele se torna o seu tudo na vida, mais do que tudo deste mundo, é aí então que você começa a experimentar uma porção da realidade do reino. Venha o teu reino. A questão é, você está ocupando o seu lugar no reino? Que Deus possa abençoar você. Gostaria que você revesse esses textos aí na sua Bíblia e nos acompanhasse, que vamos estar falando mais sobre ele. Tá bom? Nesse momento quero orar agradecendo a Deus para que o Espírito Santo dele dê para você entendimento e desperte em você a curiosidade de buscar, compreender a grandeza e o funcionamento do reino de Deus na terra, para que você possa ser um cidadão participante, não só da natureza divina, mas também do projeto divino, para alcançar essa terra e estabelecer a paz do Senhor Jesus entre os homens de boa vontade. Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, obrigado. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, louvo o teu nome. Obrigado por essa palavra que é tremenda, é uma palavra perfeita, uma palavra que veio do céu para nos alcançar nessa terra que muitas vezes, ó Deus, distante do amor, da compreensão do Senhor, sofre porque não conseguem ver a luz do Senhor brilhando sobre nós. Mas como o sol brilha no céu, assim é a presença do Senhor brilhando na vida daqueles que o amam, temem e lhe obedecem. Seja com este ouvinte, manifeste a tua graça sobre ele e que ele possa permanecer sempre no desejo de buscar conhecer o Senhor e a tua palavra. Acima de tudo, de consolidar seu lugar no reino dos céus que o Senhor trouxe por meio de Cristo até essa terra. Muito obrigado, meu Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Deus te abençoe, minha querida, você que me ouve aí, que a paz do Senhor fique sobre a sua vida e que o governo do Senhor Jesus venha reinar sobre você, sua vida e sua família, sobre a sua casa. Gostaria de pedir a você que estivesse compartilhando os nossos vídeos aí. Você vai estar nos ajudando, claro, obviamente, como também vai estar ajudando aquelas pessoas que possivelmente também precisam entender um pouco mais sobre a realidade do reino, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.